Vamos fazer uma leitura aqui um pouco alternada assim. Vamos pular para alguns textos aqui. Vamos ler Atos a partir do capítulo de número 1, a partir do versículo de número 2. Atos capítulo 1, versículo de número 2, está escrito: até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutível de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. Verso 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveira, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achava ali presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia. Vamos orar. Ó amado e querido Senhor, autor e consumador da nossa fé, autor da vida, porque Tu és a própria vida. Nesta manhã que o Senhor nos concede, segundo a Tua bondade e misericórdia, que já se renovaram, aqui estamos, ó Deus, diante do Senhor, na casa do Senhor, aleluia, ó Deus, para prestar-lhe cultos, ó Deus, e colocamos diante de Ti as nossas vidas, que o Senhor nos dê graça e nos ajude em nome de Jesus. Nesse momento, ó Deus, pelo Teu Espírito, careço e necessito da direção, para que o Senhor venha falar, ó Deus, o que o Senhor tem para falar nesta manhã, para a edificação da nossa vida. Ó Deus, que seja exortação, que seja edificação e consolação para o nosso interior. Em nome do Senhor Jesus, neutraliza as forças das trevas, Senhor, que nesse momento agem, ó Deus, para distrair, para roubar, para, ó Deus, arrebatar
a palavra que é ministrada. Mas em nome de Jesus, ó Pai, que esta palavra encontre os nossos corações e que lá ela permaneça e que ela venha germinar e crescer em nome de Jesus. Assim, ó Pai, eu te oro e te dou graças. Amém? Glória a Deus. Que bênção. E a semana de oração? Glória a Deus. Bênção a semana de oração. A busca pelo Espírito. Poderia ter sido mais forte. As semanas de oração, nós temos que entender que é algo muito especial. É um momento onde nós temos que nos consagrar mais. Jejuar, orar, para que Deus venha realizar de forma mais forte, maior. Existem ações de Deus que Ele age, que Ele faz. Existem outras que precisam de entrega, de quebrantamento, de busca, de uma série de coisas para que a gente venha obter essas coisas. Sim ou não? Aleluia. Então é muito importante, nas próximas semanas de oração, vamos ficar mais ligados, mais atentos. É semana de oração, já se liga já, é tempo de clamar mais, é tempo de buscar mais. Vou buscar me consagrar, vou procurar fazer um jejum aqui. Tem que fazer alguma coisa diferente para obter coisas diferentes, sim ou não? Está entendendo? Aleluia. Mas, se tratando do Espírito Santo, Atos, que foi escrito por Lucas, ele vai registrar aqui logo no início, capítulo 1, capítulo 2, essa manifestação, essa ação de Deus através do seu Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo é o selo de Deus na vida do salvo, sim ou não? Pedro vai dizer isso na sua epístola. É o selo, é a marca daqueles que pertencem a Deus, é o Espírito Santo habitando nessas pessoas. É interessante que quando Jesus está no Monte das Oliveiras lá, com os seus discípulos e os demais irmãos, que ele começa a subir sendo envolvido por nuvens. Se você estivesse lá, qual era a sensação que você teria? Comum. O mestre foi embora. O meu Senhor foi embora. O Senhor foi embora. E agora? A resposta para isso, eu lhe digo já já. Mas vamos meditar aqui nesse texto. Diga, o Espírito Santo era uma promessa. Uma promessa incondicionada. Não havia nenhuma condição para ele descer. Havia? Era a descida, o batismo com o Espírito Santo. Uma dádiva de Deus, uma promessa de Deus, algo que Deus prometeu já desde a antiga aliança e que ele estava prestes a cumprir essa promessa. Porque veja que Jesus, não que essas sejam as questões, mas Jesus vai orientar aqui algumas coisas que a gente tem que prestar atenção a essas coisas. Um exemplo, a descida do Espírito Santo tinha um lugar, sim ou não? Ela tinha um lugar. Qual era o lugar? Jerusalém. Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Jesus está dizendo, fiquem em Jerusalém, porque o lugar que foi marcado para que ele desça será Jerusalém. A cidade do culto, a cidade da oferta, a cidade do sacrifício, o lugar da habitação de Deus.
não saiam, não vão para Samaria, não vão para Judeia, não vão para lugar nenhum, permaneçam, porque dentro de poucos dias ele descerá, e o lugar era Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Então havia uma promessa e havia um lugar, mas entre a promessa e o lugar havia também um período de tempo. Jesus foi crucificado sexta-feira e domingo pela manhã ele ressuscitou no terceiro dia da Páscoa. E Atos vai registrar que quando Jesus ressuscita no terceiro dia de Páscoa, é algo maravilhoso, porque o capítulo 2 de Atos agora, o que é que ele diz lá? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, a festa de Pentecoste, era uma das festas importantes para os judeus, porque eles ofertavam as suas colheitas, faziam os seus feixes, era uma festa de muita alegria, era um momento em que eles distribuíam entre si questões alimentícias concernente à colheita, aquilo que eles cultivavam. E essa festa se dava 50 dias depois da Páscoa. Por isso Pentecoste quer dizer 50. Então Jesus ressuscita no terceiro dia da Páscoa. Lucas vai dizer que ele passa 40 dias dando instruções pelo Espírito Santo aos seus apóstolos. Quando completa o dia de número 40, Jesus sobe para a festa de Pentecoste. Fica quantos? 10 dias. Voltando do Monte das Oliveiras, eles vão em direção aonde? A Jerusalém. Andaram cerca de 1 quilômetro. E eles vão para os aposentos. Que existem algumas questões aí de historiadores. Esses aposentos ficavam ali ao redor do templo. Como Jerusalém era o centro onde todas as pessoas iam para ofertar e cultuar e sacrificar a Deus, então havia muitos lugares para hospedar, galpões para hospedar essas pessoas. E Lucas vai dizer que eles voltam para o lugar onde eles estavam hospedados, proximidades do templo, ou em algum lugar no templo, mas não no lugar santo. E Lucas vai dizer que ao estarem nesse lugar, eles oravam todos os dias. Isso não é novidade, porque os judeus, eles já tinham de costume orar 3 vezes ao dia, porque existia os sacrifícios diários, 9 da manhã, 2 da tarde ou 3 da tarde, e assim, às vezes eles faziam meio-dia ou 1 hora, e ia fazer o outro às 3 da tarde, que eu ministrei aqui a respeito das 3 da tarde. Quando dá 3 da tarde, ele ia dizer: espera aí que agora é comigo, porque chegou a hora do sacrifício. Então tudo está ligado àquilo que Deus estabelece. Então o texto diz que eles oravam, ou seja, entre a promessa e o lugar existia um tempo, 10 dias, e eles resolveram aguardar essa promessa orando. Eles resolveram aguardar a promessa de Deus em oração. A promessa era
incondicionada. O Espírito vai descer, já tem o lugar, Jerusalém. Eu vou para o Pai e vou rogar ao Pai. O Jean leu aí o texto. Deus deu do seu Espírito ao seu Filho, e o seu Filho o derramou sobre os seus. Versículo 33 do capítulo 2. Porque a profecia deixava claro, e João Batista deixou claro, e o próprio Jesus afirmou, dizendo: quem é o batizador com o Espírito Santo? É Jesus. Veja que Jesus deixa claro: eu vou para o Pai e rogarei para que Ele vos mande outro Consolador semelhante, é Deus também, e conduzirá vocês aos céus. Mas é necessário que eu vá para que Ele desça, porque se eu não for, Ele não desce. É uma sincronia perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. É um trabalho impecável. A sintonia, a sincronia entre eles. Por isso é um Deus. Então eles resolveram esperar a promessa em oração. O que é que você está fazendo enquanto a promessa chega? Não foi por causa da oração deles que o Espírito veio, mas eles resolveram orar enquanto o Espírito vinha. Porque era uma promessa. E se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não precisa eu estar orando, pedindo ou cobrando a Deus uma promessa que Ele me fez. O que eu tenho que fazer é adorá-lo, servi-lo, é buscar enquanto a promessa chega, porque ela chegará. Aleluia. Eles resolveram esperar, orando, adorando e cultuando a Deus. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, nono dia, 10º dia, estava todo mundo lá. Hoje é festa. Vamos para a festa de Pentecostes. Vamos celebrar as bênçãos de Deus. Vamos adorar aquele que tem feito grandes coisas. Hoje é o dia da festa de Pentecostes. E há uma grande movimentação de judeus e povos de todos os lugares ali ao redor. E aqueles 120 irmãos estavam nessa festa, todos no mesmo lugar. Eles estavam orando? Não. Eles não estavam orando. Eles oraram durante aquele período, mas no dia da festa eles não estavam orando. Era 9 da manhã. 9 da manhã é hora de quê? Do primeiro sacrifício diário, da primeira oferta diária, estabelecida por Deus aos judeus. 9 da manhã, o primeiro momento de oração, o primeiro momento de oferta, o primeiro momento de adoração, de culto. 9 da manhã, estavam todos lá, 9 da manhã, em um só lugar, em um galpão provavelmente. Estavam todos lá, sentados, conversando sobre as maravilhas, sobre a boa colheita que Deus tinha dado aquele ano. Estavam lá, aguardando a promessa. Eles estavam na festa de Pentecostes, mas estavam aguardando a promessa. Eles estavam conversando, mas estavam aguardando a promessa. Estava lá tudo arrumado, aguardando a promessa. É esses dias. Deus não disse que era aquele dia específico. Deus disse entre poucos dias. Eles não sabiam qual era o dia, mas sabiam o lugar. Nós estamos aqui e qualquer dia, qualquer momento, Deus derramará
a sua promessa. Eles não sabiam quantos dias eles tinham que esperar, mas eles sabiam que estavam no lugar certo. Quando Deus faz promessa, tem que estar no lugar certo, porque Ele vai cumprir a promessa. É interessante que quando Jesus fala a respeito dessas coisas, os discípulos perguntam: Senhor, é esse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando o Espírito for derramado, quando a promessa de Joel, de Jeremias, de Zacarias se cumprir, é esse tempo? O que é que Jesus vai dizer? Não compete a vocês saber tempos e época dessas coisas. Isso não é da ossada de vocês. Essas coisas são exclusividade do Pai. Quando Deus vai restaurar, quando Deus vai fazer, como Deus vai fazer, isso aí pertence ao Pai, é coisa do Pai. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: não importa quando a pandemia vai acabar, quando vai começar outra, não importa. Era a mesma coisa que os discípulos estavam questionando: quando é que vai acontecer? Quando é que vai mudar? Quando é que vai melhorar? Quando é que nós vamos voltar ao normal? Jesus disse: não importa quando vai acontecer, quando vai terminar, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: fiquem em Jerusalém e vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. É a mesma coisa: Senhor, quando é que a pandemia vai acabar? É a mesma resposta. Não importa quando a pandemia vai acabar, não importa para você o tempo que Deus determinou para isso acabar, mas enquanto isso, fica aí, busca poder e se enche do poder, porque é disso que você precisa. Você não precisa saber quando isso vai acabar. A igreja não precisa saber quando isso vai acabar. A igreja precisa do poder, ser cheia do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos é buscar o Senhor. Senhor, quando é que tu vai fazer? Senhor, quando é que tu vai salvar? Senhor, quando é que... Quando? Não importa quando, rapaz. Espera que eu sou fiel para fazer. Estavam lá, assentados. E aí? Irmão Vitor, mas deixa eu dar um exemplo para você entender. É como se nós estivéssemos aqui no culto, aí termina o culto, aí está todo mundo indo se servir ou se servindo. A gente começa a sentar aqui, como a gente faz, aí começa a comer, e quando menos espera, o Espírito toma esse lugar, e a gente começa a sentir poder, começa a agir de uma forma que a gente não esperava. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles não sabiam, só sabiam que o lugar era Jerusalém. Eles não sabiam que era aquele dia. Para eles era mais uma festa de Pentecostes, mais um momento de festa, de alegria. Eles não esperavam, estavam todos lá e foram pegos de surpresa. O texto diz: de repente eles começaram a ouvir um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa. Quando eles olharam um para o outro, eles viram como se línguas sendo repartidas de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas e foram cheios do Espírito Santo. Eles não esperavam que fosse aquele momento, mas eles sabiam que viria. Atos 4 diz que a igreja, depois que Pedro e João foram ameaçados, eles foram orar, sim ou não? Estavam orando lá. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há. O Senhor permitiu que tudo isso acontecesse, que matasse o teu servo Jesus e tal, conspiraram contra ele, mas o Senhor é soberano e pelo teu poder o Senhor permitiu todas essas coisas. Todavia, olha para as suas ameaças agora dos principais sacerdotes e autoridade de Jerusalém, de Israel, e nos dê coragem, ousadia, poder, para que nós venhamos continuar realizando a tua obra, o teu trabalho. O que é que o texto diz lá? O lugar tremeu? Pode falar, não vou brigar não.
Mas o lugar tremeu quando? O texto diz: ao pararem de orar. É como se nós estivéssemos aqui orando, aleluia, glória a Deus, faz, Jesus cura. E aí Deus começa aquelas orações fervorosas. E quando a gente terminar de orar, Pai do Senhor, irmão Vitor, Pai do Senhor, tremeu o lugar, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles não esperavam, porque já tinham terminado de orar. Nem tudo vai se manifestar quando você estiver orando, porque a oração é exatamente isso, é uma semeadura. E aquilo que eu estou pedindo hoje pode manifestar daqui a pouco, mas pode manifestar amanhã. Ou você acha que Deus só vai te encher do Espírito Santo numa semana de oração, que é a busca pelo Espírito Santo? Se você tem buscado isso, a qualquer momento Ele te pega dentro do ônibus, dentro do carro, dentro do Uber, começa a dar glória, começa a falar em língua, e o motorista diz: meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Eu sou crente, sai do meio, motorista, senão você pega fogo. O negócio que nós limitamos as coisas de Deus, tem que botar a mão, tem que fazer isso, é cheio de rituais. Não, deixa eu dizer uma coisa, é Deus quem faz e é Deus que opera. O que nós temos que fazer é crer e estar na dependência, e Ele faz, Ele faz, aleluia. Estavam todos. Entre a promessa e o lugar havia um tempo. 10 dias. 10 dias foi o tempo. Aleluia. 2 grupos foram movidos pelo Espírito Santo naquele dia. Primeiro grupo, os que estavam assentados, os que vinham perseverando em oração, aqueles que tinham andado com Jesus, aqueles que tinham sido instruídos por Jesus, receberam. Tem um outro grupo agora também que vai ser movido pelo Espírito Santo. Qual é o segundo grupo? Quase 3.000. Porque quando eles viram aquele barulho, analise o texto, quando eles viram aquele barulho, ouviram o barulho dos crentes falando em línguas, aquilo chamou a atenção de uma multidão. O que está acontecendo ali naquele galpão? Vamos lá, suada é esse, barulho é esse? Da fé, estava lá a multidão. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e começa a pregar. Aí o segundo grupo agora vai ser atingido pelo Espírito Santo. O povo ouve a mensagem, o seu coração acelera, eles começam a ter consciência do seu estado de depravação e de condenação, e assustados, amedrontados, eles olham para Pedro e os demais irmãos e dizem: irmãos, me diga aí, irmãos, o que é que nós temos que fazer agora? E Pedro diz: arrependam-se do pecado de vocês e sejam batizados em nome de Jesus, para que vocês também recebam o dom do Espírito sobre a vida de vocês. 2 grupos, 2 formas de manifestação. Primeiro grupo só recebe, o segundo é convencido do seu pecado. Assim como Jesus disse, assim se cumpriu. Quando Ele vier, Ele vai conduzir o mundo ao arrependimento e vocês ao conhecimento. Assim como Jesus disse, se fez. O Espírito atua nessas 2 frentes, convencendo e capacitando. Os que já estão, capacita, e os que não estão, convence-os para que eles venham e também receba a capacitação. Sim ou não? Sinais mostraram que Ele chegou.
Quais os sinais? Som. O texto diz que se ouviu um som de um vento muito forte. O sinal está chegando, né? Eles ouviram, não foi um nem dois, todos que estavam ali, os 120, eles ouviram aquele som de um vento forte sacudindo tudo. Quando eles ouviram o som, em seguida, o que foi que aconteceu? Eles começaram a olhar uns para os outros. É como nós aqui. Se tivesse aqui, todo mundo assim sentado, só conversando das coisas de Deus. Aí de repente sopra um vento e começa a sacudir essas janelas e as telhas balançando. O que é que vai acontecer? Isso é automático. O que é que acontece? Todo mundo fica olhando para todo mundo com o olho regalado. É ou não é? É. Mesma coisa aconteceu lá. Estava tudo ali, tudo calmo. Quando a fé começaram a ouvir aquele som, aí começaram a olhar um para o outro, como quem diz: tu está ouvindo também? E quando eles se dirigiram para olhar um para o outro, eles perceberam que havia umas tochazinhas de fogo pousando sobre a cabeça deles. E aí quando eles tentaram falar: ei, tem uma tochazinha parecida uma língua assim, ó, língua de fogo na tua cabeça. Quando eles tentaram avisar, por exemplo, como se eu olhasse para o diácono Edson aqui e visse aquele fogo na cabeça dele, e eu tentasse dizer: ei, tem fogo na tua cabeça. Quando eles tentaram avisar uns aos outros, aí começaram a falar em outras línguas. É como se eu dissesse, no português eu ia dizer: irmão Vitor, tem uma labareda de fogo aí, ó, em cima da tua cabeça. Mas aí no momento que eu vou avisar, irmão Vitor, aramachere, arabacaia, começaram a falar em língua. Como nós é nordestino, a gente diz: de onde tu vai, de onde tu vai? Não conseguiram falar a sua língua natural. Outro sinal, falar em línguas. Por quê? Havia um propósito. Havia pessoas de vários lugares, e esse povo estava de frente com eles, porque o barulho chamou a atenção. Eles falando em línguas, e a multidão correu para ver o que era. E todos os ouviam. Cada um ouvia eles falar na sua língua materna. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com a identificação? Não são todos esses homens aí galileus? E por que eles estão falando as nossas línguas? São poliglotas, né? Aí tem aquele grupo da revolta. Você já prestou atenção que em todo canto tem um grupo da revolta? Dos inveja? Enquanto muitos diziam: o que é que está acontecendo? Por que eles estão falando na nossa língua materna? Aí tem um grupo da inveja, um grupo da revolta. Ei, menino, isso aí é porque estão bêbados. Sempre tem um grupo da revolta, da inveja. Gente, não precisa mais dessas coisas. O Espírito Santo passou. Aquilo foi só na época dos apóstolos. Menina, aquela irmã é beba, é. Sempre tem esse grupo, presta atenção, é desde a antiga congregação, desde o tempo de Moisés. Sempre tem esse grupinho. É os terríveis. Não crê em nada e duvida de tudo. É Deus fazendo e... Olha aí a coluna de fogo, rapaz. Como é que... Meu irmão, que coisa, hein? Como é que acontece isso? Rapaz, isso aí foi Moisés que trouxe um botijão de gás lá do Egito e acendeu aí.
Existe ou não existe esse tipo de crente? Existe. Eu não creio. Não, isso aí, não. Pastor também é muito exagerado. Não vai fazer isso que o pastor está mandando? Pastor, vida é cada um. Pastor é cheio de coisa. Por isso a visão da irreverência. Sinais. Ser cheio do Espírito Santo sempre há sinais. Esses no dia lá foram manifestos, mas isso não quer dizer que aonde eu estiver o vento vai soprar, vai ter um vento impetuoso. Não, hoje a manifestação do Espírito foi se aprimorando ao longo do tempo. Além do falar em línguas, além da movimentação, além do tremor, hoje o Espírito trabalha naquilo que ele foi realmente designado. Qual é? A transformação e a capacitação de cada crente, para que permaneça salvo em Jesus, para que esteja sempre diante de Deus, em realização da obra de Deus e daquilo que Deus tem chamado. É Ele o principal responsável pela transformação hoje. Hoje o Espírito Santo é visto não só numa manifestação de cura, de uma profecia ou de qualquer outra coisa que nós conhecemos, mas principalmente no nosso cotidiano. Porque essas pessoas, o seu cotidiano nunca mais foram a mesma. Porque quando você continua a leitura de Atos, você vai ver que cada dia o Espírito ia acrescentando, e aquele povo ia permanecendo ali na doutrina dos apóstolos, tinha comunhão uns com os outros, dividia as coisas uns com os outros, tinham tudo em comum. A vida nunca mais foi a mesma. Aleluia. Esse é o principal propósito. Cheio do Espírito Santo e nada muda. Que Espírito é esse? Pode ser outro, menos o Espírito Santo. Sim ou não? Não é um falar em línguas que me define como um crente verdadeiro em Jesus. Não define uma pessoa por isso. Ela é cheia do Espírito Santo. Só porque prega bem, profetiza, fala em línguas e etc, e etc. Não, o que define isso é a vida cotidiana. É a sua vida de devoção, de entrega, de busca a Deus. É isso que vai definir. Porque o falar em línguas é um momento. O apóstolo Paulo vai falar isso à igreja de Coríntios, que tinha os dons. E ele vai deixar bem claro, gente, a língua vai cessar, a profecia vai parar, tudo isso aí vai parar. O que é de dom, filho, vai acabar tudo. É só um período. Mas o que é que permanece? Aí vai permanecer o amor, a fé, a esperança. Essas coisas é que permanecem, filho. Isso aí é só momento. Você tem que buscar aquilo que é contínuo. Porque usar, ele já vai usar, é promessa. Vocês vão receber para poder, para a realização da obra do Senhor. Os sinais acontecerão. Jesus disse: coisas maiores vocês irão fazer. O ministério de Jesus começou na Galiléia, terminou em Jerusalém. O da igreja começa em Jerusalém, vai até os confins da terra. Está aqui, Jesus disse isso. O ministério de vocês vai ser maior. O meu começou na Galiléia, estou terminando aqui em Jerusalém. Vocês vão começar em Jerusalém e vão até os confins da terra, porque o Espírito vai sacudir vocês. Mas a gente não quer. Ele quer ficar em Jerusalém, né? Como eles estavam. Só em Jerusalém. Tudo lá cheio de poder em Jerusalém. Deus disse: espera aí que eu vou já lembrar eles aqui de uma coisa.
Eles estão esquecendo, né, que até os confins da terra, o ministério da igreja é maior, porque ele tem que ir até os confins da terra. Espera aí, eu vou levantar um menino aqui chamado Saulo de Tarso. Ele vai já botar a igreja para se espalhar. E botou. E a igreja, quanto mais se expandia, mais crescia. E quanto mais Saulo perseguia, mais a igreja crescia. Até o dia que Jesus teve um encontro com ele e disse: agora, Paulo, vem cá, vem trabalhar para mim, que para quem tu trabalha é muito fraco. Eu vou ser teu patrão aqui agora. Aleluia. É desse jeito que Jesus faz. E ser cheio do Espírito é crucial, é fundamental. Senão você não consegue entender os propósitos e os planos de Deus. Não consegue permanecer. Lembre-se que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Lembre-se do que Jesus disse: haverá princípios de dor, haverá tempos ainda mais difíceis. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: sejam perseverantes, porque aquele que permanecer até o fim será salvo. Como eu consigo permanecer até o fim? Só através do Espírito Santo. É Ele, só Ele que pode me conduzir. Só Ele pode me dar bom ânimo na hora da luta, na hora do choro, na hora da tristeza. É Ele que chega e sopra no nosso coração, trazendo paz, trazendo alegria e dizendo: não temas. Aleluia. Mas nós queremos fazer do nosso jeito, com a nossa força. Nós não temos nem força. Nós não estamos podendo mais nem com um bujão de gás. Vai para onde? O Senhor é a nossa força. Pare de se apoiar em si mesmo. O Senhor é a sua força. Pare de buscar onde não tem. Busca no Espírito, Ele conduzirá. Jesus disse: Ele vos conduzirá a todas as coisas. Todas. Não é 50%, 60%, 70%. Jesus disse: todas as coisas. Que coisas? Todas. Sim ou não? Pastor, eu não estou conseguindo. Peça ao Espírito Santo que Ele vai lhe dar forças e lhe conduzir à vitória a respeito do que você não está conduzindo, do que você não está conseguindo. Ele vai conduzir à vitória. Mas não fica queimando neurônios aí quando a... Não, esquece isso. Esquece. Viva cheio do Espírito Santo. E aí teremos força para resistir à nossa natureza pecaminosa. E serviremos o Senhor com alegria. E Deus sentirá prazer e satisfação em nós. E isso é honra, e glória e louvor para Ele, porque Ele é digno. E o que Ele tiver de fazer, Ele vai fazer. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas é melhor esperar orando do que de outra forma. Foi a escolha dos apóstolos. A promessa vem, é garantida, é. O que é que nós vamos fazer? Vamos dormir? Não. Vamos se desviar? Não. Vamos para onde? Vamos orar. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela promessa que vai chegar. Vamos orar e glorificar esse Deus que vai cumprir a sua promessa. Porque no lugar nós já estamos. O lugar é aqui, Jerusalém. O lugar é aqui. Aleluia. Amém? Diga glória a Deus. Então você agora aprendeu que é cotidiano. Então, irmão, culto a gente também faz em casa, sim ou não?
Então reserve tempo para oração, para adoração. Eu sei, se preocupe não, que eu sei. Tão difícil, é uma correria tão grande, né, irmãos? Mas se a gente clamar, Deus vai fazer com que nós tenhamos tempo. Deus vai nos dar tempo. A gente arruma tempo para outras coisas. Ter uma vida diária dedicada a Deus. Não é orar só por conta do problema, mas ter uma vida de oração a Deus, gente. Essa é a diferença, tá entendendo? A gente quer uma coisa, ora, aí depois para de orar. Não. Orar. Eu vou orar, vou falar com meu Deus, para Ele me instruir, para Ele me orientar. Mas a gente só corre na hora da aflição. Isso não é pecado você orar na hora da aflição. Deixa eu dizer uma coisa para você. É que na hora da aflição, a Bíblia ensina que a gente tem que orar mais. A gente já tem uma vida de oração, de adoração, de dedicação a Deus, consagrada a Deus. Quando vem a luta, a gente aumenta, porque é momento de uma luta mais intensa, sim ou não? Aí depois que passa, aí a gente continua a vida consagrada, buscando a Deus, servindo a Deus com muita alegria, porque essa alegria vem do Espírito, a paz vem do Espírito, o amor vem do Espírito, a paciência, o domínio próprio vem dele. É Ele quem nos dá essa capacidade. Entenda isso, você não vai desenvolver paciência por si só, é Ele quem vai desenvolver isso em você. É uma capacidade do Espírito Santo. Se controlar para poder agir, saber agir certo. Se irar na hora certa. Quem ama se ira. A Bíblia diz que se ira. Mas a Bíblia diz o quê? Não se ira com facilidade, com frequência. Não é um desequilibrado, mas vai chegar um momento que ele vai se irar, porque o amor tem senso de justiça, e a ira é um senso de justiça. É um momento que você vai ter que agir de uma outra forma, tipo Jesus fazendo um chicote, depois derrubando e mandando em todo mundo: saiu daqui, aqui é casa de oração. Ele não foi lá: gente, por favor, me dê atenção. Irmãos, por favor, irmão, olhe, aqui é a casa de oração. Gente, por favor, bota essas bancas lá no pátio de lá, tem outro. Gente, tira isso daqui. Ele fez isso? Não. Ele foi com agressividade, dentro da autoridade, porque havia um desrespeito com aquilo que era de Deus. E quando isso acontece, a ira chega. Sim ou não? O que é a ira de Deus? É isso. Ele fica falando: ei, cuidado, ei, ó, pai. Vai falando, vai avisando. Chega um dia que ele diz: pois vem cá, agora eu vou te pegar. Isso é justiça, não é um desequilíbrio de Deus, é justiça. E o bom é que quando essa justiça chega para mim e para você, sabe o que é que Deus está fazendo? Nos disciplinando. Por quê? Para nós não ser condenados com o mundo. Olha, oh glória, fique de pé, vamos orar.